feliz de estar aqui novamente e queria compartilhar com vocês nessa noite uma palavra. Eu gostaria muito de trazer uma palavra de amor, de conforto, uma palavra de carinho, a graça, falar só da graça de Deus, que seria tão bom, não é? Falar da prosperidade, da família, do amor, tudo isso é muito bom, não estou dizendo que é ruim, mas eu estou com uma palavra muito dura. Eu não sei, eu vou tentar, mas você não é obrigado a aceitar, como a irmã Adela orou, que uma palavra que mude o nosso pensamento, e o pensamento gera uma mudança de atitude, e uma mudança constante de atitude possa gerar uma mudança de comportamento, ou seja, uma tomada de consciência em relação aos dias que vivemos. E eu vou começar dizendo, eu sei que não é um assunto muito agradável, também não quero que vocês tomem essa palavra como doutrina, e o próprio Yeshua falou que nós falhamos por não pesquisarmos, aprofundarmos nas Escrituras, então são certas opiniões pessoais e vocês podem aceitar, mas não quero que levem isso sobre doutrina, tá bom? Muito bem, mas eu acho que nós estamos aí, o Senhor tem confirmado a palavra. Se eu afirmar que nós estamos no início das dores, vocês podem acreditar, eu creio que sim, nós já entramos, as guerras estão aí, essa guerra da Ucrânia vai demorar um pouquinho mais, e como o Rabino Shula falou hoje de manhã, nós estamos em guerra espiritual, a luz contra as trevas têm aumentado no nosso mundo, no nosso planeta, os governos que caminham por uma ideologia estão aumentando também, não é? O ateísmo, o consumismo, o materialismo, a própria teoria da evolução que está tomando conta e afastando o cristianismo, o criacionismo, melhor dizendo. Então, está aí a fome, né? São 34 milhões de brasileiros passando fome, segundo eu vi na televisão anteontem. Então, eu não quero discutir isso, mas eu creio que nós estamos prestes a entrar num período tribulacional, falado pela palavra, e aí vai haver a abertura dos selos, aqueles cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, que vocês conhecem, amarelo. Bom, um deles é a fome. E aí temos o toque das trombetas. Lembramos vocês que o autor de Apocalipse diz que ao toque da última trombeta, o reino de Deus é chegado à terra, né? O dia do Senhor acontece. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, diz que ao toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão em Cristo, etc. Né? Então, está aí, então vamos colocar isso com uma maneira mais bíblica, não é? E para que Yeshua volte, eu creio que duas coisas, pelo menos dois itens precisam acontecer imediatamente. Primeiro, a plenitude dos gentios, Romanos 11, 25. Eu entendo pessoalmente essa plenitude, a palavra é muito ampla, né? Plenitude, algo pleno, completo, a palavra aí é pleroma, é até uma palavra de conhecimento náutico, é aquela linha do navio, aquela linha do empuxo, a linha do equilíbrio, né? Então aquilo veio dessa palavra pleroma, esse equilíbrio, essa plenitude. Eu pessoalmente, Marcelo, acho que não estou preocupado com número, quantidade. O dia que Deus tiver um número de salvo e Yeshua volta. Eu não penso muito assim, não. Eu penso plenitude em termos de qualidade. Você pode pensar em quantidade, você pode pensar em qualidade. Eu penso mais em qualidade, entende? E eu vejo que essa plenitude é a plenitude do enxerto, eu acho. Porque o contexto de Romanos 11 é a oliveira. Os judeus foram enxertados, reenxertados, e os gentios foram enxertados na oliveira. Efésios 2,19, fazendo como se chama, a família de Deus, judeus e gentios em Cristo. Então, se o contexto é esse, eu creio que os gentios vão alcançar a plenitude de quem? Da oliveira, da raiz, da seiva. Ela vai ser plena da raiz, e a raiz é judaica, de Abraão, Isaac e Jacó, e passa pelos profetas. Então, a gente vê o Novo Testamento como uma etapa, uma continuidade da Torá, dos escritos, dos profetas, etc. Não é? Então, aí. E o outro pré-requisito é a salvação de Israel, não é? E todo Israel será salvo. Eu, pessoalmente, creio que não é 100% de Israel, não é? Quando eu falo assim, o Brasil é um país católico,
Eu imagino que mais de 50% deve ser católico. O Brasil é um país evangélico, eu teria que crer que é mais de 50%. Ainda não chegamos lá, não é? Mas vamos chegar. Então, quando Israel é salvo 100% dos remanescentes, não é? Daqueles que vão se converter. Então, para Israel ser salvo, eu não acredito de 100% de todo judeu na face da terra, porque Deus estaria ferindo o princípio da lei dele, não é? Do livre-arbítrio, que é a expressão máxima do amor de Deus, na minha opinião, é o livre-arbítrio que ele te dá, não é? Essa liberdade que ele dá de servir ou não. Bom, e aí vem a salvação de Israel em paralelo com a plenitude dos gentios e vice-versa. Eu vejo a igreja gentílica e Israel caminhando juntos, né? E aí nós temos o Efésios 2,19, que fala da família de Deus. Agora, eu quero fazer uma hipótese, tá? Estou bem claro? Hipótese, não quero que seja doutrina. Olha, a gente lendo José, perdeu o hebraico ali, mas não tem problema. Yeshua, José tipifica Yeshua. Não é? A gente vê claramente que a história de José, ela é real, aconteceu, mas ela também é atemporal. A gente pode ver, aliás, a história bíblica pode ser atemporal, porque a gente vê acontecendo hoje o que já aconteceu no passado. Por exemplo, José foi odiado, Yeshua também foi, José foi rejeitado pelos irmãos, Yeshua é rejeitado pelos próprios judeus, José foi vendido por moeda de prata, Yeshua foi vendido por 30 moedas de pratas, Yeshua foi traído, José foi traído, e José foi tentado pela mulher lá da corte do faraó, não é? E Yeshua também foi tentado, ambos moraram no Egito. Olha, não está fechando assim? José foi preso, Yeshua foi preso, não é? Libertou o seu povo, Yeshua também, reinou com 30 anos, gozado. José reinou com 30 anos, e Yeshua começou seu ministério com 30 anos. Então, abençoa as nações, e Yeshua abençoa as nações também, claro. Então eu posso fazer uma analogia de José com a vida de Yeshua. Se eu fizer isso, estou falando uma hipótese, tá? A astúcia de José para conhecer os irmãos. Vocês lembram o que ele fez? Está lá em Gênesis capítulo 44. Ele pega uma taça, o Geva HaKasseth, ele pega essa taça de prata, e a gente sabe uma analogia, muitos teólogos falam que a prata é símbolo da redenção, né? Ele pega essa taça, esse cálice de prata, e coloca dentro do saco de Benjamim, depois manda os dispenseiros da corte do faraó, fala assim, vai atrás, um deles roubou a taça, e se roubou, vai voltar, vou sequestrar. Ele estava querendo interromper, ele estava querendo se apresentar, ele estava querendo se conhecer aos seus irmãos. Ele não sabia como, então ele começa com Benjamim. Eu quero especular uma hipótese que hoje, para isso acontecer, para Yeshua dizer para os judeus, Ani Yeshua, eu sou Yeshua, ele vai fazer isso como José fez. Vocês vão ver daqui a pouquinho, José falou, Ani Yosef, eu sou o vosso irmão José, que vocês traíram, me jogaram no buraco, etc. Não é? Então, eu quero fazer uma analogia que esse Benjamim pode ser, eu já ouvi isso, eu já ministro isso há 20 anos, não sei se fui o autor original dessa visão, creio que não, mas eu vejo que o Benjamim pode tipificar os judeus messiânicos de hoje. Judá se humilha, né? E aí sem argumentos, e se oferece para ser escravo no lugar de Benjamim, porque o pai estava esperando o filho mais novo, e Judá falou, não faça isso não, deixa o meu irmão mais caçula, porque meu pai morreria se Benjamim não voltasse à terra de Canaã. E aí o que acontece? Simeão fica como garantia, né? Até que voltasse, e nesse meio termo, vai ter que me ajudar no computador aí. Aqui. Então, nesse meio termo, José deu-se a conhecer, não é, a seus irmãos e a sós. E diz a palavra que ele gritou, que ele chorou,
não é, de alegria, de ver o propósito de Deus se cumprindo ali naquele momento. Bom, fazendo uma analogia, José tinha uma mulher egípcia, né, a Serate, e eu vejo que Yeshua vai se desposar com uma igreja também composta de gentios e judeus. Então, a noiva é gentia também, é em Cristo, não é? A noiva de Cristo. Então, vou passar para mim, não sei porquê. Aí, olha que interessante. Quando é que José falou a Ani e Yosef, aos seus irmãos? Lembra que Benjamim, não é, que eu estou aqui fazendo uma analogia com os judeus messiânicos, foi usado como veículo de José aproximar de José, não é? Eu creio que os judeus hoje... Todo mundo sabe, José Shulam, posso falar isso melhor que eu, que mora lá em Israel, todo mundo conhece o José Shulam, todo mundo conhece as mais de 100, talvez, congregações judaico-messiânicas que existem em Israel, não é? Então agora, 50 anos atrás, quando o Shulam fundou, era pioneiro, ninguém sabia, mas hoje todo mundo sabe. O rabino James Cohen, eu acho que o Ulisses conhece, né, rabino Ulisses? O James Cohen, aquele que ordenou o Jaime Araújo, não é? E, lá em Richmond. O James Cohen chegou lá na coisa e falou, religião, judeu messiânico. Aí mandaram ele para a salinha, teve que entrar na corte israelense com uma jurisprudência, falou, Israel é democrático ou não é? Eu sou judeu messiânico, eu sou rabino messiânico. Quer dizer, então ele abriu portas, não é? Ali juridicamente para que outros judeus messiânicos não precisem entrar em Israel por baixo do pano, escondido, fazendo conversão forçada. Não, cara, eu sou judeu messiânico e fiz me aliar, e qual é o problema? Né? Então Israel já está enfrentando esse problema. E aí José fez isso no segundo ano da tribulação, das chamadas vacas magras. Então, se eu fizer uma analogia que vão vir 7 anos de tribulação, é possível, é especulado, pode-se especular que Yeshua, no segundo ano da tribulação, se revela aos judeus. E pode usar os judeus messiânicos, que tem sido a ponte, a conexão entre a igreja e Israel. Eu estou sendo assim muito teórico, mas eu vejo uma base bíblica. Oh, meu Deus, não funcionou, por quê? Hein? Agora funcionou? Ok. José, então, tipicando Yeshua, sua esposa egípcia, tal, 7 anos se passaram, 7 anos de farturas, então a gente vê que Benjamim, os irmãos de sangue de José, podem ser comparados, né? Pode ser comparado com os judeus messiânicos de hoje, que estão abrindo portas para a salvação dos judeus, querendo ou não querendo, na comunidade judaica de Belo Horizonte, não é? Da qual eu já fiz parte, da qual eu tenho tios e primos que lá congregam, não messiânicos, eu sou super conhecido. Agora eu vou fazer aniversário de 10 anos do museu. Quem eu convidei primeiro? A comunidade judaica. E eles vão. Eles aparecem. Eles sabem que eu sou messiânico. Não é? Mas como eu já fui da casa lá, eles têm uma memória, eles sabem quem eu sou. Então, na verdade, eu estou vendo que os judeus mais seculares são mais nossos amigos, os judeus mais ortodoxos são mais nossos inimigos, né? Mas isso é natural, na época de Yeshua foi assim também. Bom, então eu quero passar para frente e dizer que, aí vocês lembram da história, né? Simeão ficou aí como garantia, e a grande hipótese é o seguinte. Agora eu vou passar para a segunda etapa. Então, lancei uma pergunta, uma dúvida, uma especulação, que os judeus messiânicos são muito importantes, porque, ao mesmo tempo que eles vão trabalhar com seus irmãos judeus, como José Shura está fazendo, eles também fazem uma ponte entre o cristianismo, concorda comigo? Está aí movimentos no mundo, como o TJC2, que faz essa conexão de amizade entre judeus, crentes e a igreja gentílica, sem judaizar a igreja, né, gente? Quer dizer, aquele que tem identidade judaica viva como judeu, e aquele que não é judeu viva como não judeu, mas em Cristo. Essa que é a nossa ideia, não tem propósito de mudar a igreja, não é? Uma vez o reitor lá da Universidade de Salamanca telefonou para mim, me ligou. Ele tinha uma estudante que era brasileira e ela se baseou no meu livro, aquele A Restauração para os como é que chama? Trazendo a igreja de volta às raízes judaicas.
E aquela pessoa fez a tese de mestrado dela baseada no meu livro, e o cara quis me conhecer. Aí ele fez uma pergunta para mim: essa visão da restauração que o senhor traz aqui no Brasil, o senhor traz essa visão para restaurar denominações religiosas ou para quê? Eu falei, não, eu não tenho a visão de restaurar igrejas, a minha visão é de restaurar pessoas. Pessoas na visão da restauração vão gerar uma família restaurada, e um conjunto de famílias restauradas vão gerar uma igreja restaurada, entendeu? Então é assim que nós pensamos. Então a restauração, essa visão, é para a pessoa. Nós não temos nada contra a Convenção Batista, nem Assembleiana, nem presbiteriana, nem nada. Nós somos bem claros nisso aí. Bom, então, eu quero que vocês abram suas Bíblias em Isaías capítulo 2. Agora eu vou lançar aqui uma coisa que vai chocar, tá? Então, vamos lá bem devagarzinho, para não causar muita estranheza, mas vamos ver devagarzinho Isaías capítulo 2. Eu sempre interpretei isso errado, e agora eu quero tentar interpretar certo. Não é? Porque a gente aprende em seminário, aprende a visão de uma igreja de 2000 anos, não é? De existência quase. Então, aqui fala, olha, vê se você entende Isaías capítulo 2. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias do milênio, depois de 1000 anos? Não. Nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias, para que venha o dia do Senhor. Então, nos últimos dias, tá, isso é bem claro, né? Essa palavra em hebraico, últimos dias, ela é repetida na Bíblia diversas vezes. Nos profetas, principalmente. Acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor, será estabelecido o mais alto dos montes, se elevará por cima dos outeiros e concorrerão todas as nações. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor. Muita gente interpreta isso aqui como um milênio. Não é? Baseado em Zacarias 12, que de ano a ano as nações subirão a Jerusalém. Pode ser? Pode. Mas o contexto aqui ainda é dos últimos dias. Não é? Não é do milênio, é dos últimos dias que antecedem o milênio. Então, ele fala aqui que muitos dirão, vinde, subamos à casa do Senhor, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará as nações e repreenderá muitos povos. E aí, do versículo 5 para frente, a gente já vê o milênio. Você vê claramente o milênio, que a terra será cheia de prata, de frutos, de paz. Aí ele já entra no milênio. Então ele começa nos últimos dias, mas ele joga uma restauração aí desafiadora, eu acho. Tá? E qual é esse grande desafio? O grande desafio, aqui eu creio que há uma revelação muito grande, é que nos últimos dias julgará as nações, se converterão espadas em relhas de arado. Aí já é o milênio, está vendo? Então, do versículo 3 para o versículo 4, acontece os últimos dias, e nos últimos dias as nações vão buscar em Jerusalém, vão buscar os judeus messiânicos. Porque a igreja tem 1800 anos afastada de Israel, com uma doutrina falsa, que foi a teologia da substituição, a qual eu não vou especificar aqui, nem detalhar, mas vocês conhecem muito bem, aquela doutrina que fala que a igreja é o Israel espiritual de Deus, e que Israel, o povo judeu, é aquela raça ruim, assassinos de Cristo, e que matou Jesus. E isso foi falado pelo bispo Justino no século IV, no século III. Ele falou, somos o Israel de Deus. E aí Deus rejeitou Israel. Então essa doutrina vem durante esses 1700 anos, 1800 anos. A igreja do Concílio de Nicéia para frente, com seus dogmas, com as suas bulas, ela vai se afastando cada vez mais de Israel. E vão entrando doutrinas perigosas. Então eu penso nas seguintes hipóteses, meu análise. Romanos 11, 8. Deus cegou, Deus rejeitou Israel. Romanos 11, 1
Paulo diz, não rejeitou Israel, Rinene não, Halila, ou seja, me livre dessa maldição de eu estar enganado que o Deus rejeitou o povo de Israel, porque o chamado dele é irrevogável, está lá no versículo 29. O meu chamado com a casa de Israel é irrevogável. Mesmo que Israel está afastado, ainda não conhece Yeshua, o chamado existe e ele é irrevogável. E aí eu vejo que é como se Deus... Está escrito no Romanos 3, 4, 5, que Deus como cegou o entendimento deles para que vendo não enxergue, ouvindo não ouçam, sobre Yeshua. Eu creio que isso foi para que essa Torá, o judaísmo tradicional, que assim posso chamar, chegasse até os dias de hoje. Você vê que na Querrilá da Sarel aqui, como o Klaus lá, tem uma Torá original, Kasher. Por quê? Graças aos judeus. Imagina se os judeus fossem como os filisteus, cananeus, heveus, amoreus, jebuseus, já perderam, ninguém sabe. O Egito já acabou aquele Egito antigo, aquele império acabou há muito tempo, a língua já mudou, não é verdade? E o judeu está aí, com a mesma palavra, a Torá preserva a memória, preserva a identidade judaica, preserva a cultura, preserva as profecias, preserva os princípios morais do mundo. Eu dizia hoje de manhã, imagina que no mundo o mundo obedecesse somente 2 mandamentos, não matar e não roubar. Nossos presídios aqui em Curitiba estariam vazios, praticamente vazios. Nossos carros dormiriam abertos, nossas casas, ninguém mata, ninguém rouba. Imagina, a Ucrânia não estaria em guerra, esse maluco não estaria fazendo guerra lá contra a Ucrânia, entendeu? Então estão todos aí com uma psicose, um materialismo, um ateísmo, a ausência de Deus, um afastamento de Deus, isso gera fome e gera guerra, não é? Se estivesse pregando o evangelho, eu jamais faria guerra, não faz, porque não tem como, a guerra não combina com o reino, não é verdade? Mas estamos em guerra, então... segundo motivo, Deus permite que a igreja tomasse rumos diferentes a partir de Roma. Gente, eu entendo isso perfeitamente e não jogo pedra nas igrejas, nas denominações, porque, sabe como é que eu vejo? Posso falar aqui um pouco mais abertamente, mais francamente? Eu vejo a igreja, com todo carinho e respeito, como uma coxa, mas uma coxa de retalho. É como se uma coxa, na época do primeiro século, fosse cortada. E ao longo do tempo, cada um pegou um pedacinho da verdade. Eu creio que o batista tem a revelação da verdade, o presbiteriano, o assembleiano, e assim vai. E o messiânico também tem um pedaço dessa verdade, junto com a Torá, já resgatou a Torá um pouquinho, né, dos princípios, não é? E o que está precisando? Cada um pegar o seu pedacinho e juntar, e nós vamos formar novamente aquela coxa. É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é multimembrado. Então eu tenho que entender que, apesar das nossas diferenças, nós somos um. E eu digo mais ainda, aquilo que nos une, Cristo, Yeshua, tem que falar mais alto que as nossas diferenças. Quem diga amém? Muito bom. Então, eu creio que nessa época agora da restauração, o Rabino Shula que está aqui, estamos ficando idosos, não é? Eu não queria, você ainda tem espírito jovem, não é? Ainda come carneiro, não é? Muito carneiro, cozinha. Então, eu gostaria de ver, eu vejo o Shula como exemplo de Isaías 2, eu vejo ele como Isaías 2, como? Ele está levando a Torá, e de Jerusalém, a palavra do Senhor. Ele está levando as nações. Eu que conheço o Rabino Shula há 28 anos, ele é conhecido nas nações. Ele leva essa visão da restauração, não é? Ele leva a visão da lei, da graça e a lei juntas. Ele leva o combate ao antissemitismo, a identidade, a preservação judaica, crendo em Jesus, eu creio em Yeshua e sou judeu. Quer dizer, isso para a igreja, combatendo a teologia da substituição. Então eu estou vendo hoje o judeu messiânico de Jerusalém fazendo um trabalho, é como se falasse assim, igreja, não vai para frente, volte aonde errou,
e tome a proa. E essa volta não é para o Canadá, essa volta não é para os Estados Unidos, essa volta não é para a China nem para a Coreia, essa volta é para Jerusalém. Porque as raízes, ali é o berço de toda a fé. A nossa fé é judaica, ela não é romana. Ela é judaica, antes de ser cristã, ela é judaica e deveria ter permanecido judaico. Mas vem a igreja do Concílio de Nicéia e muda o hebraico, tira e põe o latim, e depois tira o Antigo Testamento e só fala que é o Novo, e depois institui a missa e já deixa a palavra de lado, e aí vão os dogmas, bulas, e eu vejo a igreja, depois vem Lutero, tenta reaplumar, tenta voltar, o justo viverá pela fé, mas coitado, ele já teve a ideia de, sem querer fazer, já fez a reforma. Agora imagina se ele fizesse a reforma e fizesse a restauração, voltasse para Jerusalém. Era demais para ele sair de Roma e voltar para Jerusalém. Então tinha que ter um tempo. Concordam comigo? E esse tempo é agora. Então eu creio que a igreja que não entrar nessa visão da restauração, de entendimento pleno da palavra, e outra coisa, vou lhe falar, o nosso evangelho tem que ser um evangelho pleno, o nosso evangelho tem que estar galgado na sociedade, na justiça social, no Tribunal Federal, no STF. Eu fico pensando, o STF, meu Deus! Ai, que pobreza, que afastamento de Deus, que justiça. Então eu fico vendo, a política tinha que estar, a mensagem do Evangelho, a agricultura, a nossa terra, a Torá tem mandamentos para a terra, para a produtividade, não é verdade? As nossas escolas, o sistema educacional precisaria, agora fomos afastados, agora os banheirinhos não tem mais masculino ou feminino. Ai, então as coisas estão se afastando de Deus, o mundo está em entropia. O que é isso? Em desordem, segundo a lei da termodinâmica, em desordem. Quando Deus cria tudo com a sintropia, não é verdade? Com a sintropia, tudo funciona, não é verdade? Tudo funciona, até a nossa terra inclinada a 23,5 graus, ela é importante essa inclinação. As geleiras se mantêm, o Equador não deveria ser tão quente como está sendo, mas o homem, com a ignorância dele, eu quero, agora é a minha vez de desmatar, e vamos desmatar. Quer dizer, a aldeia global que nós vivemos está sendo comprometida. Então a natureza está em desordem, o meio ambiente está em desordem, as coisas naturais, os animais estão entrando em desordem, o homem está em desordem, as nossas famílias estão em desordem. Imagina esses menininhos, não é? Está filmando? Ai, meu Deus, esse negócio de filmar é um problema. Imagina um menininho ter que falar papai para uma mamãe e ver a mamãe e falar papai. É muito difícil na cabeça de uma criança, não é? E as nossas leis estão aí a cada dia. Tudo agora é modernismo, e a igreja tem que aceitar, tem que fazer casamentos de qualquer maneira, de qualquer jeito, com quem quiser. Irmãos, está ficando difícil para nós. Cada dia está mais difícil ser crente nesse planeta. E o mundo está se afastando de Deus numa entropia, numa desordem, a desordem emocional, a desordem espiritual, gente bipolar, gente sofrendo de depressão, os crentes enchendo os consultórios de psiquiatras, de psicólogos e gabinetes pastorais. Eu estou falando por mim, eu estou falando da minha congregação, que não é exceção. Tem gente que está fazendo tratamento psiquiátrico, excesso de ansiedade, e não consegue fazer uma gestão emocional, não consegue praticar a palavra, não consegue ser alegre quando a alegria é um dom, um fruto do Espírito, não consegue amar quando o amor é um dom do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então é muito difícil, ninguém mais é manso, ninguém mais é paciente, não é? Antes de eu vir para cá, eu fechei o sujeito aí no trânsito, e ele pôs a boca para fora e gritou tudo quanto é nome que vocês podem imaginar. Aí eu, para dar uma resposta, fiz assim para ele. Ele podia entender como ele quisesse entender. Para mim, se ele for católico, ele vai entender extrema unção, né? Ou ele vai entender uma bênção. Ou ele vai entender o que ele quiser entender. Eu virei a mão para a janela e fiz assim. O cara regalou um olho, né, de todo tamanho e foi embora. Agora eu vou cair na fraqueza de responder? Toda vez que você responde uma agressão, você está sendo fraco.
Mas a igreja tem que estar forte, então o evangelho tem que estar forte. O evangelho tem que estar na mídia, mas não está mesmo. E quando está na mídia, infelizmente o evangelho da graça, da prosperidade, da vida boa, do amor, tudo pode, e vamos continuar. É muito difícil. Bom, vamos lá, eu acho que nós estamos ganhando, perdendo, assim, já comprometendo o nosso tempo. Por isso o judaísmo messiânico em Israel e Jerusalém irá florescer. Eu estou profetizando agora para o José Shulam, irá florescer. Shula falou hoje lá, em Jerusalém, está muito preocupado a congregação dele, formar uma nova geração, e todos nós. Porque essa geração dos nossos filhos e netos, misericórdia, meu irmão, temos que orar muito para que não acabe tudo. A nossa fé, o mundo está se afastando. Eu tenho uma palavra que vocês podem ver no canal do YouTube nosso. O mundo está se afastando de Deus. E uma velocidade incrível. E esses governos comunistas, não é? Eles são capitalistas só na hora de exportar. Na hora de exportar, eles são capitalistas, tem portos. Você sabia que a China tem 100 portos espalhados pelo mundo? Vocês sabiam disso? 100 portos espalhados pelo mundo, e aqui no Brasil já estão comprando portos. Então, na hora da filosofia, não crê em Deus, é comunista, ateísta, não pode ter religião, não pode pregar. Ele prega na China, ele sabe. Não pode falar de Deus, tudo tem que ser camuflado, subterrâneo, é aquela idade do Império Romano ainda, dos Coliseus romanos. A China pensa assim. Aí, na hora de capitalismo, na hora de vender e comprar, é capitalista. Aí gosta de aplicação de bolsa, quer dizer, mas na hora de ter liberdade de expressão religiosa, não, é comunista, ateísta, e assim vai. E assim os países estão, vocês estão vendo, bom, não posso falar de política, depois falo o que eu falei, bom, mas vocês estão vendo que a ideologia desse comunismo está progredindo muito. Olha a América Latina. E vai vir surpresinha por aí, como foi no Peru, como foi na Bolívia, como foi na Argentina, como foi na Venezuela, como foi em Cuba, quer que eu falo mais? México. Gente, nós temos que pensar, porque a igreja não está em bons lençóis, não é? Então, agora sim, a Torá sairá de Sião, e Yeshua, a palavra de Yeshua de Jerusalém, a verdadeira igreja cristã terá o livre-arbítrio para escolher e optar pela restauração plena, ou fecharão suas portas. Estou sendo radical. Sabe por quê? Fechar a porta não é fechar a porta fisicamente, é fechar a porta espiritual. Ela vai virar uma associação, um clube. Eu, quando morei na Alemanha, eu ia lá nas igrejas, tudo fechado. Eu não conseguia achar uma Gemeinde, Evangelische Gemeinde. Eu fui achar em Mülheim. Tive que viajar de trem para poder ir numa comunidade. E lá alguém levantou a mão e adorou Yeshua. O resto, nas igrejas luteranas que eu fui, tudo fechado. Portas cerradas. Então fechou literalmente, porque já estava fechado espiritualmente. Entenderam? E nós corremos riscos das nossas comunidades, inclusive messiânicas, fecharem suas portas. Se nós não voltarmos para a Torá, não voltarmos para o Evangelho pleno, porque quando você põe o Evangelho pleno, você tem que pôr a Torá. Bom, aí eu falei uma alusão dos judeus sefaraditas, não vou falar mais, é um aspecto desses cristãos novos, não é? E agora a lei está mudando em Portugal está dificultando, mas nós continuamos com a Abradim fazendo pesquisa. A Abradim já fez 1000 cartas para as conservatórias portuguesas, 1000. Cristãos novos que hoje são judeus sefaditas, reconhecidos pelo governo português. E nós participamos disso desde o ano 2000, que Rabino Shuli e eu estamos trabalhando em Portugal, e veio essa lei. Agora, na Sarel lá, quantos de ontem, nós falamos sobre esse assunto, quantos ontem já tomaram a iniciativa de correr com seus processos? Bom, então, eu posso já, assim, começar a encerrar. Quando eu falo encerrar, ainda vou aí encerrar várias vezes, mas já estou encerrando, tá? Então, a grande verdade é que haverá um segundo êxodo de judeus saindo de Israel para o mundo, mas com base em Israel,
como Joseph Schulam, não? Eles pregando nessas comunidades. E graças a Hashem, a igreja, pelo meu ponto de vista, está muito aberta à visão da restauração, quando a gente tem oportunidade de falar, eu não quero judaizar a sua igreja, eu quero que os princípios da Santa Torá possam estarem aí vigentes e obedecidos na sua igreja, que a graça sem a lei fica sem graça. Fui falar isso lá em Toulouse, na França, e ninguém riu, como vocês, porque eu fiz uma piada. A graça sem a lei fica sem graça, porque sem graça aqui é a palavra graça de palhaçada, né? E lá eu fui falar isso e ninguém riu. Bom, ok, a graça sem a lei fica sem graça, né? Ou seja, a Torá nada mais é, como eu falava hoje de manhã, um espelho. Ela vai te mostrar como você está agora. Eu estou com esse paletó, combinando com uma gravata, a calça, ela mostra os seus defeitos da roupa, mas ela não conserta a sua roupa. Mas quem conserta é a graça. Quem muda a natureza, de mudar a natureza, é a graça. Mas eu preciso desse espelho, porque senão eu me afasto do verdadeiro evangelho de Yeshua. Por que Yeshua ficava galgado na Torá? Ele não inventou, ele não era o primeiro cristão, não é verdade? Bom, então, eu não quero falar disso aqui, é muito complicado, mas eu vejo que nós estamos aqui caminhando para entrar na tribulação, não sei quando, estamos no início das dores, aí vem a metade. É possível que o arrebatamento se dê mais para o final. Quando a gente estuda a Torá, quando a gente estuda Apocalipse, quando a gente estuda Ezequiel, Daniel, a gente vê mais para o fim. Tá? E biblicamente, e essa teoria do arrebatamento acontecer aqui antes da tribulação, ela só surgiu com a Margaret MacDonald, as crianças vão gostar de ouvir essa palavra, Margaret MacDonald, em 1830, mais ou menos. Então não tem nem 200 anos que essa teoria entrou. E aí essa teoria cai na mão de John Darby. John Darby abraça essa, e era até uma católica, essa Margaret MacDonald, ela era evenita, né, uma coisa assim, era uma linha católica, ela faz essa visão da igreja ser arrebatada amanhã, e isso John Darby pega essa doutrina, depois vem aqueles irmãos Plymouth, né, lá nos Estados Unidos, e cai na mão de Scott Field. E o Scott Field espalha essa doutrina. Hoje, 90% das igrejas evangélicas cristãs pregam o arrebatamento. Pode tirar da tela aí para mim. Aqui. Mas a gente não vê base. Olha para mim, para a gente começar a encerrar. Se a oliveira é de judeus e gentios em Cristo, não é? O judeu reenxertado, a igreja gentílica enxertada, formando a família de Deus, Efésios 2,19, tem sentido Yeshua voltar amanhã, arrebatar os galhos e deixar a raiz para sofrer na tribulação? Deus não vê a igreja sem Israel, e não vê Israel sem a igreja, porque Israel luz para as nações, agora as nações sobem e quem é luz fica. Isso é uma doutrina, desculpa aqui, Rabino Schulam, espero que você não me exorte, você vai concordar comigo, é uma doutrina antissemita. Pensar que Deus arrebata amanhã, Rabino, você vai voltar para Belo Horizonte de avião? Eu vou. E se o piloto for crente, o arrebatamento vai cair? Foi, irmão, não vai cair coisa nenhuma. Não tem esse negócio. Tem um filme aí, Deixados para Trás, e o povo fica encantado com essas coisas. Tem um irmão lá, o Joseph Schulam, que falou assim, quando chega para a nossa congregação, eu falei, mas o irmão falou que ia comprar um apartamento, não vai mais? Não, Jesus pode voltar amanhã, eu vou pagar a prestação para quê? Quer dizer, então é uma doutrina que não tem nem 200 anos. Mas se você pegar a doutrina do primeiro século, ela sempre foi. Sempre foi. Você vê na Bíblia claramente, como eu falei, Paulo, 1 Coríntios 15, 51, ao toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão, e Yeshua está voltando no dia do Senhor, Aharit Ha'amim, em hebraico, não é? E Apocalipse fala o sétimo selo, a sétima trombeta, e quem é a sétima? É a última. Gente, então, eu não estou falando que isso você vai basear, fazer uma dor, mas eu posso citar todos os argumentos que os pré-tribulacionistas citam, eu desfaço com argumento teológico, todos, pela palavra, as partes de arrebatamento em grego, da palavra parousia, é uma bagunça. Então, gente, não pegue doutrinas de novos ventos.
Vão pegar os ventos dos profetas, de Yeshua e dos discípulos, a pedra angular. Então está lá, tem que estar alicerçado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Bom, vamos deixar isso para lá. Mas Yeshua pode voltar aqui? Pode. Pode. Mas para cá eu acho que não. Mas para cá, da metade para frente, pode. Eu fico mais lá no finalzinho, assim como outros argumentos que eu não quero falar aqui hoje, mas seria muito estranho a igreja gentílica subir os galhos e a raiz fica. Vai sofrer. Por quê? Vai sofrer. Mas ele foi luz do mundo, vai sofrer ainda mais. Então, por isso que o papel do judeu messiânico é muito importante. Bom, então vamos encerrar, né? Bom, aí a vinda esse pleroma, né? Eu já falei, essa parte da plenitude do enxerto, né? Quanto mais a igreja beber a seiva judaica da fé, mais ela restaura. Ô, gente, desculpa aqui a reforma, mas agora não é tempo de reformar. Agora é época de restaurar. A reforma, se esse púlpito aqui quebra de madeira, eu posso pôr aqui também tem Durepox, aquela massa plástica, eu posso fazer essa quina aqui com aquela massa, depois envernizo com essa tinta aqui, fica igualzinho, ó. Isso é reforma. Agora, restauração, isso aqui é jacarandá, vai buscar o jacarandá. Isso aqui é braúna, vai buscar a braúna. Entendeu a diferença de uma restauração, de uma reforma? A restauração exige o primeiro século dos apóstolos, exige que os apóstolos ministravam e baseavam na Torá. Você quer mais prova? O Rabino Shula é especialista em mostrar a Torá dentro de Paulo, dentro de Yeshua, não é verdade? Bom, e aí o judaísmo messiânico precisa ser essa ponte. E eu quero aqui falar com muito respeito aos meus colegas messiânicos, eu falo sempre com eles, cuidado, porque o judaísmo também precisa de restauração, mas em Cristo. Em Cristo. Então, vamos levar o amor ao corpo de Cristo. Ele é meu irmãozinho, pode ser diferente, mas ele é meu irmão. Ele tem um pedaço da verdade, se ele nasceu de novo, ele é meu irmão. E nós temos que ser essa ponte de englobar, de levar. E isso não é assim a palavra ecumenismo, essa palavra no Brasil não soa bem. Na Europa eu entendo, eles falam ecumênico todos aqueles que estão em Cristo, mas aqui no Brasil entra a macumba, entra o islâmico, entra outras religiões que aí não seria a nossa visão, não é? Embora respeitamos e somos tolerantes, não é verdade? Bom, aí eu vou encerrar porque isso aqui vai demorar, mas hoje a restauração vai gerar uma igreja espiritual. Centralizada em Yeshua, conectada a Israel, na Torá, vai preservar o contexto judaico das Escrituras, vai celebrar as festas como termômetro da temperatura da vinda de Yeshua, né? Que Yeshua vai esquentar agora daqui para frente, você tem que ter, as festas falam dessa volta, pelo menos as 3 últimas festas, né? Rosh Hashanah, Yom Kippur e Tabernáculo. E aí a igreja faz discípulos. Vamos lá, me ajuda aí. A igreja faz discípulos, e aí a igreja carnal. A igreja carnal, eu não estou falando carnal, talvez carnal seja uma palavra muito forte, mas a igreja tradicional, né? Ou histórica, vamos falar histórica, na igreja histórica, ela está centralizada na pessoa do homem, do líder da igreja, ela está conectada às nações, mas não a Israel, ela está centralizada na pessoa... não está centralizada em Yeshua, mas na convenção nacional dela, não é? Então ela não faz discípulo, mas faz membros. Estão entendendo? A gente não deu para voltar? Bom, lá. Então, somente na graça, ignora a lei, aboliu o contexto judaico, celebra muitas vezes, quando celebra a festa é pagã, e vai por aí afora, organização empresarial, ministérios pessoais, faz membros, promove a própria denominação. E a igreja tem que levar a libertação total, tem que levar a uma remissão semelhante, ele tem que dar espiritualidade e crescimento, porque a religião não salva ninguém, você pode ser religioso e não ser espiritual, não é? Então aí ensina a adorar, orar, servir, palavra de mudar, o ser, não só o ter. Hoje a televisão, os evangelhos pregados na televisão, com todo respeito, eu vejo mais a palavra ter do que ser. Mas a Bíblia fala, se tu uma luz, a Bíblia não fala, tenha tu uma luz, porque o ter é passageiro, ele é temporal.
mas o ser é eterno. Não é? Então vocês estão entendendo que essa restauração porque judaizou a igreja. Ô irmão, me picham, me jogam debaixo de um tapete com uma palavra dessa, e eu nunca pensei nisso. O que eu menos preocupo é judaizar, é restaurar ritos judaicos, salvo se são bíblicos. Então, dá um milênio, justiça de paz, leva a um céu real. Aí a igreja vem com fanatismo, sectarismo, o Messias vai dar o que você pedir, entendem Deus como o gênio de Aladim. Eu vou esfregar o anel, o que você vai pedir? E Deus tem um escritório de despachante para atender o seu pedido lá. Foi pedido aqui. Então, Deus está legiões de anjos trabalhando para despachar o seu pedido, que é só pedir, pedir, pedir. Eu não sou contra pedir, eu peço todo dia, mas eu tenho um momento de adorar o meu Deus, eu tenho um momento de chorar perto dele, eu quero entrar na mente dele, eu medito para acessar a mente divina, a consciência divina, porque a Bíblia fala que a consciência dele é pura, eu tenho que receber dele, eu vivo no trono e da misericórdia, e eu cheguei aos 70 anos, pensando, olha, sabe uma coisa? Eu dependo dessa misericórdia, passou a ser o meu alimento diário, a misericórdia de Deus para a minha vida. Então essa consciência, eu fico com vergonha de pedir, que Ele dá tanto para nós, você ainda tem que pedir mais. Será que você não dá uma palavra de adoração para Ele? Então, eu vou encerrar e dizer o seguinte, olha, eu não quero depender, eu não quero dar um paraíso cheio de prazeres. Gente, isso é pagão. Tá certo? Não é isso que o reino de Deus fala, não. O céu não é fuga, não é? E aí vou encerrar dizendo, olha, buscada no dar, não é? Baseada na oração, intercessão, é sionista, comprometida com a restauração de todas as coisas, de Atos 3:21. Enquanto a igreja tradicional, carnal, vai continuar centralizada, a doutrina de homens, nos Vaticanos, entre parênteses, né? Aí das denominações, apregou a divisão, né, entre competição entre igreja, baseada no receber, não no dar, né? Muitas vezes substitui a penitência, a caridade como parte da salvação, que é importante, claro, mas não é tão importante para te salvar. Continua cúmplice dos erros históricos do cristianismo, apregoando uma ida para o céu. Então você levante a mão, aceite Jesus que você vai para o céu. Você está atrasando a vinda de Cristo pensando assim. Porque o reino é aqui, você tem que ser feliz agora, você tem que vencer o bipolar agora, você tem que vencer a depressão agora, você tem que ser curado agora, você tem que tornar espiritual agora, você tem que alcançar a estatura do varão perfeito agora, porque na vida eterna não precisaremos da Torá. A Torá é para áreas não restauradas de nossas almas. Que Deus abençoe a todos. Amém.